sem presença de vocês. Tá, ok. Então, para um pouco avançar o curso e chegar a um ponto desejado, hoje eu vou falar sobre variedades de Stein. Na verdade, tem 2 livros livro 3 e Remert 79. Então, na verdade, o objetivo é apresentar todas as propriedades todas as propriedades de uma variedade de Stein, sem muita demonstração, e só se familiarizar utilizando essas variedades. E tá, ok. Então, vamos fazer a definição. Antes de fazer a definição, então uma variedade analítica a gente denotou com X, mas na verdade esse X vinha junto com o X. Essa era a feixe das funções holomorfas. Não, pode pegar. Funções holomorfas em X. E então, utilizando essa notação, a gente era capaz de definir uma variedade sem cartas locais. Então, a estrutura de OX já era suficiente para dar a estrutura analítica para X. Tá, ok. Então, definição. Seja K um conjunto compacto de X. Então, o que a gente vai definir Kx hat, a gente vai definir como todos os X em X, tal que Fx é menor ou igual supremum de todos os epsilon em K, a norma de F epsilon. Esse para todo F ou X. Tá, então o que é isso? Vamos dar um nome. Não sei a tradução em português, não sei. Então esse se chama o
convex hull chica. Então, vamos fazer a segunda parte da definição e já vou entrando na intuição desses objetos. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte. X se chama holomorficamente convexa se para todo compacto K dentro de X, Kx também é compacto. Então vamos entrar nos detalhes. Tá, ok. Então vamos imaginar esse X. Vamos imaginar nosso conjunto K desse formato. Então K é compacto. Então, de certo modo, podemos imaginar que K não chega ao bordo do X, mesmo que não tenha sentido de falar de bordo de X. Então, isso, estamos utilizando as funções globais. Então, aqui são funções holomorfas em todo X. E X é compacto, então só vai ter funções constantes. Então, claramente, na verdade, nesse caso, vamos discutir nesse caso. Tudo vai ficar compacto, então Kx até. Na verdade temos que tirar os conjuntos compactos porque trivialmente vão satisfazer esse. Isso. Na verdade os conjuntos analíticos compactos satisfazem de uma maneira trivial porque aqui são todos constantes. E aqui tudo é igualdade. Mas vamos. Então, se queremos imaginar esse. Então, aqui temos uma função global. Então, desde que K é compacto, F tem um máximo. Na verdade, aqui podemos utilizar o máximo também, porque o K é compacto. Então, F no conjunto K tem máximo. Então, e na verdade, a gente está, pela definição, K é subconjunto de K x hat. Porque qualquer ponto do conjunto claramente é menor do supremo. Então, na verdade, o que a gente está procurando, os pontos, vamos dizer x. Se queremos realmente imaginar, vamos imaginar dessa maneira, mas realmente não é correta. Vamos imaginar esse. Kx. Então, estamos procurando os conjuntos, os pontos em X, tal que
a norma deles nunca ultrapassa a norma, fixando uma função f, a norma de fx nunca ultrapassa do supremo da função f no conjunto. Então, na verdade, vamos ver os exemplos e pouco a pouco se familiarizando com isso. Este Kx hat. Não, para exemplos particulares, sim, tem a ver com convexidade topológica. Mas, na verdade, deixa eu fazer esse x. Então, na verdade, vamos fazer esse comentário. Se x é compacto, então o x são funções constantes. Então aqui tudo é função constante, aqui tudo é igualdade. Então esse não tem nada a ver com, não tem nenhuma. Então k x hat é sempre todo espaço. Que claramente x é compacto. Então x holomorficamente. Mas, na verdade, a gente não vai olhar caso compacto, porque a gente vai definir a variedade de Stein. Definição. E, na verdade, é definição teorema. Vamos ver. Teorema. Uma variedade holomorficamente convexa x se chama Stein se uma das condições equivalentes é válida. Então, vamos escrever. E, na verdade, a definição teorema, porque a definição primeiro a gente define de que coisa é Stein, por exemplo, holomorficamente convexa ou começa. Mas a gente também está afirmando sobre a hipótese de holomorficamente convexa, esse 1, 2, 3 vão ser equivalentes. Então, primeira condição para todo x, né? Existem f1, f2, fm. Vamos escrever já. Tem funções holomorfas f1, f2, fm.
x tal que x é um ponto isolado de F1, F2, F1 igual a 0. Então, primeiro vamos ter, por enquanto é essa definição, vamos como definição. Então, uma variedade de Stein, além de ser holomorficamente convexa, utilizando funções holomorfas globais, tem que ser possível isolar qualquer ponto da variedade. Então, mas esse tema, segunda condição é que qualquer dois pontos podemos separar utilizando uma função holomorfa. Funções holomorfas em X separam os pontos de X. Então, esse é claro. Então, para todo x, epsilon, vamos escrever na linguagem de símbolos, para todo x e epsilon, existe um f ou x tal que fx não é f epsilon. E então x, a terceira hipótese não contém uma subvariedade não discreta e compacta. Então, a segunda e a terceira condição é que, por exemplo, subvariedades analíticas que não são pontos não podem ser compactas. Então, o teorema é, na verdade, a definição é holomorficamente convexa. Uma dessas condições. E a parte do teorema é que se vamos supor que é holomorficamente convexa, então 1, 2, 3 é equivalente. Algumas partes trivial, vamos um pouco enfatizar essa parte. Por exemplo, qual parte é trivial? Partes triviais do teorema. Parte trivial do teorema é, por exemplo, se x tiver a subvariedade não descrita e compacta, então qualquer dois elementos desse conjunto não dá para separar com funções globais. Então, por exemplo, 2 implica 3. Porque x, então se tiver epsilon não discreta e que? X não contém uma subvariedade não discreta e compacta. Não contém nenhuma.
Então, você está com esse... Então, vamos ver aqui. Vamos então, se você... Subvariedades não... Então, não... Então você faz X contém subvariedades não discretas e compactas. As subvariedades são compactas e também não são pontos. Então faça a negação desse. Então, 2 e 3 é trivial, porque se tivermos uma subvariedade compacta, vamos dizer... Vamos para simplificar a coisa... Se você quer simplificar se você quer, vamos escrever dessa maneira. Subvariedades conexas e compactas. Então, conexas e compactas, então eu tenho que assumir que não é um ponto. Que não é um ponto. E vamos dizer, não ponto. E cardinalidade x não é 1. Então não é um ponto. Só. Então, botando a hipótese conexa, temos que tirar um ponto dentro e depois outras variedades. Coordenadas de subvariedades. Subvariedades epsilon. Espera aí. Tá certo. Então, 2 a 3 é trivial, porque se tivermos um desses conjuntos epsilon, então pega, desde que não é um ponto, pega 2 pontos, x e epsilon. Qualquer função holomorfa, sobre uma variedade compacta, então f restrita a epsilon é constante, porque variedades compactas, as funções globais os únicos são constantes. E então vai contradizer a 2. E tem outra parte trivial. Eu já vou deixar o resto das demonstrações para vocês. Mas no final das contas a ideia é se acostumar a trabalhar com esse tipo de variedade. Então vamos para os exemplos típicos dessa variedade. Então, 1, 2, 3 são válidos para abertos de C. Não é? Então aqui a equivalência é trivial. Por exemplo, aqui F1, F2, Fm, quem são para uma abertura de Cn? São as coordenadas. E qualquer 2 pontos, claramente tem uma coordenada diferente. Se os pontos são diferentes, tem uma coordenada que é diferente. Então, aquela coordenada satisfaz esse. E do mesmo argumento que fizemos aqui, então, não existe uma subvariedade analítica compacta que não é um ponto de Cn. Então, na verdade, o estudo desses então, vamos dizer,
aberto de Cn Einstein. Se somente se, então desde que essas condições são válidas, se somente se, aberto U E holomorficamente convexo. Então, nem esse uma. E na verdade o tema principal do livro de Gunning, não sei qual número era, acho que Gunning 1. É exatamente conjuntos, subconjuntos holomorficamente convexos de Cn. Não vou entrar nesses detalhes. Na verdade, a minha ideia é de introduzir variedade Einstein. A gente está querendo uma cobertura acíclica para os feixes holomorfos. Então, a gente vai conseguir essa cobertura acíclica através desses abertos de Einstein. Então, vamos fazer vamos dizer, que? Curvas algébricas, a gente já discutiu curvas algébricas compactas. Não são Einstein, porque curvas você não pode separar os pontos. Então, em particular, a gente descartou agora o caso compacto. Porque para o compacto as funções holomorfas não podem separar os pontos. Então de novo, vamos dizer. O exemplo típico de variedade Einstein é esse, que se demonstra como utilizando, acho que é o teorema de Cauchy com integrais aos polidiscos em Cn. Então, esses são exatamente Z. Norma de ZE. R1, R2, Rn. Então, você faz produto de discos. Esses são Einstein. E então, de maneira equivalente, esses são holomorficamente convexos. E esse também está no... Agora não me lembro, é Gunning 1 ou 2. Vou dar uma olhada aqui. É 1, exatamente. Mas, de novo, então o que vamos fazer? Esse, acho que é difícil, mas a demonstração pode ser que é longa, mas esse vamos deixar como entrega de projeto. Utilizando o teorema de Cauchy. Tá ok. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça, a verdade Einstein satisfaz esse, é uma
e as três propriedades, que na verdade são equivalentes. A equivalência, a parte de equivalência era o teorema. E o exemplo típico de variedade de Stein são os polidiscos. Tá, ok. Então a ideia é chegar a um ponto de encontrar a cobertura cíclica para feixes analíticos, em particular feixes coerentes que vou mencionar. Então vamos fazer uma proposição simples. Então, o 1, o 2 abertos de X. X sempre vai ser uma variedade analítica. Então, dois abertos Stein de X. Então, é também. Então, se numa conjunta analítica tivemos dois abertos Stein, então a interseção também vai ser Stein. Esse é fácil de ver. Então, esse para nós é importante, porque a gente primeiro afirmou que os polidiscos são Stein. Depois a gente vai ver que as subvariedades locais dadas no polidisco também são Stein. Então, a gente construiu uma variedade analítica de uma certa maneira, colando essas subvariedades. Então, quer dizer que sempre a gente vai encontrar uma cobertura onde cada aberto é Stein. Depois a gente vai aplicar essa proposição e vamos ver que todas as interseções desses abertos é Stein. E a partir daí vamos dizer que essa é uma cobertura cíclica. Então, demonstração. Basta provar que o 1 interseção com o 2 é holomorficamente convexa. Por quê? Porque, enfim, se cada uma dessas hipóteses é válido, o 1 é válido em qualquer aberto de U1 também. Então, K. Então, U1. U1. U2. Vamos fazer. Se esse é nosso K, então K está dentro de U1, U1 está. Então quer dizer que K, U1 hat é compacto em U1. Então é da mesma forma K hat U2 é compacto em U2. Mas agora a gente está querendo K hat
U1 interseção com U2. E a afirmação que temos. Então, a afirmação que temos é que esse K hat é a interseção de K1 hat, Ku2 hat. Por que esse é válido? Então, a gente estava utilizando na definição de K hat U1, U2 as funções holomorfas em U1 interseção com U2. Esse claramente esse U1 U2 tem mais funções que o U1. E de U1 você pode fazer restrição de funções para U1 interseção com U2. Quer dizer que se um X satisfaz aquela desigualdade, em particular, satisfaz a mesma desigualdade das funções que vêm de U1, e se conclui que qualquer ponto aqui também, e da mesma forma aqui também. Então, esse é um conjunto. Os dois eram conjunto compacto. E uma coisa que não mencionei, mas vamos ver, K hat é sempre um conjunto fechado. Então, fechada. Então, implica que K hat U1 é compacto. Então, K hat é qualquer K hat é um conjunto fechado, porque se você pegar uma sequência que satisfaz aquela desigualdade, no limite também satisfaz, então o K hat sempre vai ser fechado. Tá, ok. Deixa eu ver a ideia. De repente, para poupar um pouco o tempo, vamos para o assunto principal, que é encontrar as coberturas acíclicas. Então, por enquanto, eu não vou dizer algumas coisas que eu queria dizer. Então, vamos para outro assunto. Feixes. Então, como é que no início eu mencionei, a ideia é encontrar uma cobertura acíclica para certos feixes. Esses certos feixes se chamam feixes coerentes. Então, utilizando essas coberturas acíclicas, essas coberturas como abertos de Stein. Então, eu vou fazer a definição de feixes coerentes, mas para os objetivos desse curso a gente só precisa os exemplos de feixes coerentes e não vamos entrar na toda essa teoria de feixes coerentes, porque senão vamos só ficar aqui e não vamos avançar no curso. Então, a definição então, X, vamos ver X, ou X é uma variedade analítica, S é um feixe analítico. Então, lembrem que o feixe analítico era um feixe de grupos abelianos que tinha a multiplicação
por funções holomorfas. Então, tem sentido multiplicar os elementos de OX com elementos de S. S se chama coerente se para todo x existe uma sequência exata. Então, vou Então, isso que quer dizer? Então, quem são esses x? Esses x são os germes dos elementos do S perto de x. Então, vamos dizer se vamos x x. Então, quer dizer que os elementos de Sx estão definidos em alguma vizinhança de x. E essa vizinhança não importa, a gente pode pegar a vizinhança menor se for necessário. Então, da mesma forma, o x, então o x elevado a n é o x vezes o x. Então, n vezes. Então, é um n-tuplo de funções holomorfas em uma vizinhança de x. Então, existe esse morfismo, mas esse que quer dizer, vamos interpretar alfa. Por exemplo, se a gente chama esse i, então, alfa de 0, 0, 0, 1, 0, 0, então, e esse é o lugar. Então, essa é uma função constante e os zeros também são funções. Então, o n x, esse x 0 quer dizer existem vamos dizer o esse x como o x é gerado por esse 1, esse 2 até esse. Então, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que esse x é um OX módulo finito. Tá certo? Então, esse x não é livre. Então, o assunto é que esse x pode ser que não é livre. Não é? Não, esses são, na verdade, tudo existe. Existe M, existe N, existem esses mapas tal que isso seja válido. Então, estou dizendo que na primeira parte, estou dizendo que esse x tem que ser o x módulo finito.
tantas, não sei quantas geradoras, mas finito, então vai existir o N. Então, em princípio, os SXX não são livres. Então, isso quer dizer... Então, exatamente, vamos olhar para o kernel de alfa. Então, esse kernel de alfa... Então, esse kernel de alfa, se escrevemos de uma maneira mais simples, esses é todos os n tuplos, F1, F2, Fn, Fn, em OXX elevado a n. Todas as funções, n tuplo de funções holomorfas em uma vizinhança de x, tal que são exatamente as relações entre esses caras. F1, S1, F2, S2, Fn, Sn igual a 0. Então, vamos dizer conjunto de relações entre S1, S2, Sn. Tá certo? Então, agora o que a gente está... Agora, a exatitude aqui é outra hipótese. A gente está assumindo que o kernel é igual à imagem desse cara. Então, o que estamos afirmando... vamos... Então, vamos lembrar que este kernel de alfa é um OXX módulo, não é? Porque se tem uma relação, você pode multiplicar com uma função holomorfa, de novo temos 0. Então, agora a segunda, essa hipótese aqui, OXXM, OXXN, esse x, então, a exatitude aqui, que quer dizer que esse alfa, beta, então, kernel de alfa igual imagem beta. Mas a imagem, então, a imagem de beta é gerada por quê? É gerado por m elementos, elementos. Quais são os elementos? Vamos dizer alfa, S, R, I, que são beta, de novo 0, 0, 1, 0, 0. Só estou abrindo a definição para que seja mais compreensível. E esse lugar. Em particular, a imagem de beta é finitamente gerada. Então, esse aqui é equivalente a kernel de alfa como OXX módulo. É finitamente gerado e é gerado por R1, R2, Rn. Então, simplesmente, um feixe coerente quer dizer, primeiro, como o XX módulo é finitamente gerado, e todas as relações entre esses geradores formam, de novo, um OXX módulo, esse também é finitamente gerado. Tá ok. Então, durante o curso a gente só vai ver feixes coerentes e exemplos de feixes coerentes.
Então, vamos listar nossos teoremas que criam para nós feixes coerentes. E sem demonstração. Tá, ok. Então, a lista de teoremas que nos fornecem feixes coerentes. Na verdade, se a gente quiser fazer toda a demonstração, então a gente todo semestre vamos ficar demonstrando essas coisas. Mas a ideia é conseguir utilizar esses teoremas sem dúvida. Então, vamos dizer. Quais são os exemplos típicos? Feixes analíticos livremente, vamos a livremente. Então, na verdade, esses feixes são aqueles que exatamente esse X, ou vamos dizer, esse é um x elevado a n, ou equivalentemente, esse x é livre. É o x módulo livre. Em particular, quando x, para cada x, é x para x, uma variedade lisa, e v, x, uma fibrado vetorial, fibrado vetorial. Então, feixe das seções desse cara é livre de posto n. Então esse feixe das seções holomorfas de V, vamos dizer, vamos denotar esse com V ali embaixo alguma linha. Então, é um feixe livre de posto n. Então, em particular, feixe das seções de função holomorfa é coerente. Por exemplo, continuando por exemplo, se x, se V for espaço tangente, de n, então Tm,
Então, Tm, que coisa é? Seções de espaço tangente se chamam campos vetoriais, feixe de campos vetoriais. S é coerente. E vamos pegar o dual V a Tm dual. Então quer dizer que em cada ponto txm pegamos todas as formas lineares. Então esse na verdade temos outra notação, ômega 1. Esse é feixe das formas holomorfas M X. Então esses são o caso onde nosso feixe é livre. Então na verdade já não temos relações entre os geradores, mas tem outros teoremas não triviais para feixes coerentes. Vamos para 3. É 3, não? O kernel de homomorfismo. Deixa eu ver. Esta é coerente. Esse já não é trivial. Então, como que vamos entender esse? Então, vamos pegar um matriz. Então, qualquer homomorfismo daqui para lá é dado por, vamos pegar um matriz Fij. Então, Fij, então esse é IJ. Eu quero, então a matriz tem que ser N vezes M. Então, os Fij são funções holomorfas em X. Então, são funções holomorfas globais. Então, isso. Estou fazendo a tradução desse. Então, esse kernel que estamos falando, vamos dizer, esse kernel S. O aberto de X. Esse kernel, que coisa é? Contém todos os vamos dizer G1, G2, G M, tal que esse está em O, funções holomorfas em U. Então, funções holomorfas em U. Tal que está no kernel desse A. G1, G2, G. Acho que vamos ver essa dimensão. M. Então, N vezes M. Isso está certo. Então, essa é uma conjunta, de novo, essa é uma XX módulo.
mas não é nada claro que é livre, porque depende muito do tipo das funções que vão aparecer nas entradas de f e j. Então, não, é uma afirmação. Ser feixe coerente é uma afirmação local. Não. Não, essas são variedades analíticas, são feixes das funções holomorfas. O anel das funções. Tem todas as propriedades. O x é. Não, como a Anel está falando hoje. Não estamos no contexto algébrico. O x, então, vamos dizer, você pegar Cn, vamos dizer, vamos fazer uma lembrança. O Cn 0 é vamos dizer funções holomorfas em uma vizinhança de x de 0. E esse corresponde a todas as funções séries formais em Z1, Z2, Zn que são convergentes. Tá ok. Então esse é o teorema de Oka. Vamos. Não entendi. São antigos, antes de entre primeira Guerra Mundial, acho que segunda. Antes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não, funções de matrizes com funções holomorfas, então você, de repente essa terminologia é nova, mas olhando assim o kernel das funções, kernels das matrizes. Mas as entradas dessa matriz é função holomorfas, então o kernel não é nada claro, na primeira vista não é claro que é finitamente gerado. Como espaço vetorial, sim. Mas como o x módulo, então vamos dizer projeto. De novo, essa é a primeira parte, na verdade, é trivial, mais ou menos. Projeto exercício. S é finitamente gerado. A segunda parte que deve ser precisa um pouco de trabalho. Então, todos esses OX vêm desse OCN e esse é noetheriano e outra maneira para produzir feixes coerentes X uma variedade analítica. Então, esse M. Então, vamos definir as funções holomorfas aqui que se anulam aqui. Então, esse é o feixe dos ideais.
feixe das funções holomorfas que se anulam em holomorfas em X que se anulam em epsilon. Então vamos chamar este feixe dos ideais feixe dos ideais. Mas então esse também é coerente e vamos ver porque esse não é trivial. Então vamos chamar esse de teorema de Cartan. Então M vai é coerente. Então pela definição M epsilon, esse M epsilon é um subfeixe de OX e tá ok. Então, porque esse também não é trivial, então se X for um ponto liso de epsilon, então não, vamos de ambos X e epsilon. Então vamos ter M epsilon X é livre. Esse é trivial, essa parte é trivial, porque se tivermos uma epsilon, e aqui todo é nosso espaço X, esse for ponto liso de ambos os X e epsilon, então temos sistema de coordenadas. Vamos dizer Z1, Z2, Z3, Zn. Vamos dizer esse epsilon vai para vamos escrever Z1 epsilon, Z2 epsilon, então sistema de coordenadas em uma vizinhança de quem? De X. Então a gente sempre pode encontrar um sistema de coordenadas tal que esse epsilon, se essa for a vizinhança U, esse epsilon interseção com U é dado por epsilon em U, tal que, por exemplo, Z1 epsilon igual Z de SM, etc. Então vamos para dizer, então aqui vamos botar N dimensão do X, N dimensão do epsilon. Então sempre a gente pode encontrar essas coordenadas e claramente agora
Isso implica que M epsilon x é gerado livre por quem? Por esse Z1 até Zn. Por Z1, Z2, Zn. Mas então o assunto é que a coisa vai complicar se x for uma singularidade. De novo, a gente pode demonstrar que é finitamente gerado, porque esse vai sair das propriedades do OX, que é noderiano, então qualquer ideal dele é finitamente gerado. Mas, de novo, o conjunto das relações é livre, tem que ver. Em particular, essa a gente vai utilizar muito. Essa feixe das funções que se anulam ao longo de uma variedade. Tá, ok, então vamos tentar primeiro chegar essa parte que eu quero chegar e depois, se tiver tempo, introduzimos mais propriedades. Então, se vocês querem pensar sobre uma feixe coerente, só vocês tenham na cabeça esses exemplos. Então, não precisamos realmente trabalhar como um feixe coerente em geral. E, basicamente, com essas feixes, bastam para nós. Então, o objetivo todo esse é introduzir coberturas acíclicas para esses feixes coerentes. Então, vamos chegar ao teorema de Cartan. Se x é uma variedade e f feixe coerente, então que coisa? Então, todas as cohomologias se anulam. E, na verdade, se você pegar esse como definição, esse, de novo, é equivalente à definição anterior de variedade de Stein. Então, variedades de Stein para nós são úteis porque eles não têm nenhuma cohomologia não triviais. E aí vamos chegar ao nosso objetivo de toda a nossa discussão, que é uma cobertura acíclica para uma variedade. Então, cohomologia check, qualquer cohomologia check, isso, cohomologia check, ou cohomologia categórica. Stein, por definição, não é compacto. Tá, ok. Para chegar ao... Então, então vamos dizer x, uma variedade. Faltou uma proposição, mas vamos fazer sem essa proposição, mas por enquanto vamos botar essa lisa. Mas depois vamos corrigir, vamos tirar essa hipótese.
Então, uma cobertura. Vamos dizer UI. Então, se a gente pegar uma cobertura onde UIs são diholomorfa, a um polidisco. Então, esse a gente pode pegar porque para uma variedade lisa, a gente pega as cartas, nas cartas a gente só pega os polidiscos. Não, ele não é um X módulo. Você não. Então, não, o X estrela tem homologias. Esse H1X ou X estrela não é trivial, tem elementos aí. Mas só que eu queria dizer agora que na verdade, combinando todos esses, a gente tem uma cobertura acíclica. Então, se você tem uma variedade X, por enquanto lisa, vamos tirar essa hipótese, mas eu penso sempre pegar carta. Então, essa carta são os polidiscos. Vamos dizer dr polidisco. Então, esses são Stein. Consequentemente, esses abertos são Stein. Tá certo? Mas pela proposição única proposição que a gente demonstrou, pela proposição demonstrada. Então, todas essas interseções, vamos fazer interseções finitas de UIs são Stein. Então, se a gente pegar essa cobertura localmente finita, quer dizer, qualquer ponto está dentro de um número finito de abertos. Então, mais teorema de Cartan. A gente chega a essa conclusão que U é uma cobertura acíclica para feixes coerentes. E, em particular, já podemos utilizar H qualquer mu de X, S. É a mesma coisa que a cohomologia check nesse aberto. Então, essa é a cohomologia check de S. Feixe coerente. Moral da história, como que é? Se você tem uma variedade analítica e uma feixe coerente, a única coisa que para calcular a cohomologia que você tem que fazer, você só tem que pegar abertos, que vêm dos polidiscos. Isso a gente pode fazer porque utilizamos as cartas. E a gente calcula a cohomologia checa ali, e essa é a cohomologia. Qual? Não. Esse cara você pode definir categoricamente, ou, de outra maneira, você pode definir a partir de todas as coberturas de uma variedade X.
limite direcional. Se você pegar uma cobertura qualquer, esse não é isomorfo a esse. E a gente demonstrou que as coberturas acíclicas, onde as cohomologias locais são zero, localmente finito, podem ser cohomologia check associada a essa cobertura, realmente são isomorfas às cohomologias. Então, esse cara não depende da cobertura. Um conceito de H1, H X, S, de qualquer maneira você definir, não depende da cobertura, mas esse define, esse depende. Então, tem que sempre... Então, para qualquer cobertura, essa homologia é isomorfa. Para qualquer cobertura... Não, para cobertura, tal que os Is são Stein. Ou Is são, a gente pegou polidisco, e polidisco era Stein. Na verdade é um polidisco. Ou, vamos ver, a única coisa que precisamos que é o I são Stein. Então, esse é o objetivo de toda essa história, que só precisamos trabalhar com abertos que, por exemplo, são biholomorfa polidisco. Então, vamos, no resto do tempo, vamos tirar essa parte a parte lisa, porque no caso liso a gente está utilizando as cartas, mas para corrigir... Então, para... Aqui, para tirar o caso do não liso, temos que ter uma de definição para proposição. X Stein epsilon X uma subvariedade fechada. Então, se tivermos uma subvariedade fechada de uma variedade Stein, então epsilon é Stein. Agora não me lembro que se eu tenho que pensar. A demonstração de ser fácil ou difícil. Vamos tentar. De repente no meio a gente para de demonstrar. Então, deixa eu ver. Vamos fazer uma outra coisa. Na verdade, parece que precisamos. Vamos fazer 1, 2. Qualquer função holomorfa epsilon é uma restrição. Não, esse acho que utilizando aquele teorema de Cartan podemos demonstrar, então vamos fazer essa. É a restrição de
função m em que? Em x. Então, na verdade, é isso que estamos falando. Se você tem x, se você tem epsilon, se você tem uma função de epsilon, função holomorfa, então existe uma g, existe um g x de c, tal que f é extensão de g em epsilon. Então, qualquer função holomorfa em epsilon provém de sob essa hipótese. Vamos ver, x sistema fechada. Então, vamos dizer, esse é 1 e 2. Então, qualquer função holomorfa em epsilon provém de uma função holomorfa em x. Vamos tentar fazer a demonstração dessa a partir do teorema de Cartan, porque, de novo, vamos encontrar as cohomologias. Demonstração de 2. De novo, essa ideia de a cohomologia serve para quê? Para encontrar as obstruções. Então, a gente está querendo dizer que f vem de alguma função em x. Primeiro temos que resolver o problema local e depois... então, pela construção de variedades analíticas, então, 2 é válido localmente. 2 é válido localmente. Esse quer dizer... Então, quer dizer que qualquer para todo ponto x em epsilon, a gente pode ver, existe... por definição, qualquer ponto x, essa vizinhança é mergulhado dentro de um aberto Cn0, e ali x, epsilon é dado por zero de funções holomorfas. Não depende. Essa acho que é a parte do professor Camacho. Então, lembrem que a x tinha abertos U. Esses U abertos eram uma isomorfa a, vamos dizer, um x tilde. Esse era dentro de um D aberto em Cn. Então, esse era dado por zero de funções holomorfas. E por definição, então se a gente pegar esse U de novo pequeno, por definição as funções holomorfas desse vinham das funções holomorfas. Então a gente só fazia restrição das funções holomorfas em D e em X. Essa era, localmente a gente assumia que pela definição era esse. E, na verdade, aqui também não temos que realmente fixar o D, porque, de novo, fica a afirmação. Mas, quando a gente... Esse D e esse X tilde provém da definição de funções holomorfas aqui, quando a gente olha numa vizinhança de X. Então... é válido localmente, isto é, para todo x em epsilon existe
isto é, existem abertos UI e A. Vamos dizer UI aberto em X, esse epsilon está em toda a união de UI. Então, vamos, o que estamos fazendo? Então, estamos cobrindo esses epsilon como abertos em I e funções GI, funções holomorfas em UI, tal que GI restringido a epsilon, interseção com UI, é FF. Então, localmente, a gente pode fazer essa extensão. Completamos UI com outros abertos, tal que UI vira uma cobertura de X. Então, botamos mais abertos, vamos dizer, então vamos então para esse GI, vamos dizer GI, vamos pegar 0 para os UIs que não intersetam. Então, a gente pode completar exatamente como UIs que não intersetam, intersetam epsilon. Tá ok. Então, temos, no final das contas, temos GI, I, GI está em OXUI. Então, o que a gente faz é fazer a diferença como GI. Vamos definir FIJ, ou GIJ, pela definição GI menos GJ. Então, quê? Não. Primeiro os GI defini para uma cobertura do epsilon em X. Mas agora estou botando mais abertos que não intersetam epsilon. E estou fazendo uma cobertura de todo X. E para esses abertos que não intersetam, estou colocando por definição. Qualquer UI que não interseta epsilon, porque não tem intersecção com outros UI. Porque em UI, G é diferente de zero. É OX de UI. Isso, esses UIs são aqueles que consegui pela hipótese local. Agora estou colocando mais UIs que... Esses UIs não intersectam com os primeiros. Não, eles podem intersetar esses abertos do primeiro. É importante que eles não intersetam o X ou o epsilon.
Não é nada, só estou definindo. Para qualquer aberto, estou definindo uma função. Os abertos que interceptam epsilon definem o que a gente consegue da hipótese, e para abertos que não interceptam, defino zero. Essa é a definição. E defino G e J como esse. Então, esse conjunto de G e, vamos chamar esse de G e J, Então, esse está em esse C, essa cobertura, são funções holomorfas. Então, o X o X, não. O X, isso. E, na verdade, delta G é zero pela construção. Não é? Porque o delta, Gi menos Jeta, ele é delta de alguma coisa. Então, é zero. Mas o que vai acontecer que, na verdade, esse cara está dentro de M epsilon. Por quê? Esse por quê? Porque se o I interseção com o J interseção com epsilon não é vazio, o J, aqui temos GI, GJ. Então, a GI era GI restrito a epsilon é F, GI restrito a GJ restrito a epsilon é F. Então, G e J, que era a diferença deles, restrito a epsilon é zero. Porque G e J, pela definição, é GI menos GJ. Esse é GI menos GJ. Então, na verdade, o que no final a gente consegue, G é um elemento de H1. H1, U, M, epsilon. É isso, M epsilon. Então, vamos chegar a essa coisa. Então, esse cara, segundo o teorema de Oka, é um feixe coerente. Esse é um feixe coerente. E, de outro lado, H1, X, M epsilon é zero. Esse que quer dizer em princípio, esse cara de repente não é zero. Mas se a gente utiliza a definição desse a partir do limite direcional, o que vamos concluir? Então, esses dois, concluímos. Na verdade, de repente, temos que... vamos dizer, existe uma cobertura mais fina, vamos chamar de U prim.
Então, qualquer aberto desse estava embutido aqui em U. Tal que... Então, lembrem que a definição que a gente utilizou para esse era a união de todos esses a partir de uma relação de equivalência. A relação de equivalência era que cada vez você encontrava uma cobertura mais fina e dois elementos eram iguais se nessa cobertura mais fina eles eram igual. Mas no final a gente está afirmando que esse cara é zero. Então, se você pegar um elemento aqui, quer dizer que vai existir uma cobertura, tal que se você de G vai para aquela cobertura, o elemento é zero, tal que... Então, H1, deixa eu ver, de U. Então, esse é o mapa canônico que a gente tinha. Tal que esse G vai para zero nesse... Por enquanto, pela definição que a gente fez, a gente não pode afirmar que esse também é zero. Então, a única coisa que podemos afirmar é que em alguma cobertura, G é zero. G vai para zero. Então, substituímos... Então, esse mapa era dado por restrições. Dada por restrições. Então, na verdade, só os abertos eram menores, as funções eram igual. Substituímos por U'. Então, vamos e assumimos que G é igual a zero. G mesmo é igual a zero. Então, a conclusão é G é igual a zero. G é igual a zero, o que quer dizer na cohomologia? Gm. Então, essa igualdade está em H1, U, M epsilon. Essa igualdade, o que quer dizer? Que G é delta de F. F é coleção de funções holomorfas Então, existem essas funções holomorfas. Na verdade, função holomorfa, não. Seções daqui, os elementos de epsilon. Então, aqui, na verdade, é M epsilon U. E que coisa é essa? Esse G. G é delta F, que coisa é? Fi menos Fj. Então, esse Gi. E Fi's se anulam ao longo da epsilon. Mas se lembramos da construção do GJ, GJ era GI menos GJ. Então, de outra maneira, esse também era GI menos GJ. Então, qual a conclusão? Que Fi menos GI é igual a Fj menos GJ. Lembrem que a gente estava esse UI, UJ. Para todo I em I. Então, isso quer dizer que os Fi menos GIs se colam e dão uma função holomorfa em uma função holomorfa, vamos dizer, vamos chamar esse de F em Mx. Então, essa função holomorfa é nossa função holomorfa desejada, porque se você... Então, essa...
Então, f no aberto U é a mesma coisa de fi menos gi. E f é uma função global porque nas interseções, esses fi menos gi é igual a fj menos gj. Então, e temos f restrito a epsilon, vamos dizer, se olhamos na interseção com U, esse é fi menos gi, epsilon, interseção com U, e esse, que coisa, os fi's ou gi's, os dois serão pela gi pela nossa construção e fi pelo esse fato é 0, menos 0, que é 0. Então, desse jeito a gente consegue uma função holomorfa global. Então, essa é mais uma aplicação que vocês têm que ver essas cohomologias H1 como obstrução para algum fenômeno. Então, nesse caso, a gente queria estender as funções daqui para todo x e pelo teorema de Oka e Cartan, esse cara é 0. Elementos desse cara são as obstruções para essa nossa construção. Então, essa função global existe. Então, não. Na verdade, eu poderia ter utilizado. Não. Na verdade, nesse caso, a gente só está utilizando a definição não prática desse H1. Vai existir mais uma cobertura, de repente, os abertos são Stein, mas... Tá, ok. Então, mais esse... E... deixa eu ver, começo agora. Não... Então, próxima semana, os primeiros 20 minutos, eu vou falar. Então, como que a gente demonstra esse a partir desse. E a cobertura acíclica a gente resolve para... A gente vai resolver para uma variedade arbitrária com singularidade. Nas nossas variedades locais eram dadas por zero de polinômios. Então, se a gente pegar o polidisco, então qualquer subvariedade fechada dele vai ser... Esse é o Stein, então qualquer subvariedade dele vai ser Stein também. E a partir dessas subvariedades locais que a gente construiu nossas variedades analíticas em gerais, então a gente vai conseguir uma cobertura acíclica. Então, essa vamos fazer próxima vez. E tá ok, está encerrado o curso. ورایتی بازش دیگه اشتن میگه بسته هاش نمون میگه نه یوها دیگه اشتن نیستن نه؟ نه هر یوی بگیری نیست دیگه اشتن نیست